Estamos iniciando mais um vídeo do nosso curso, do seu curso Bíblia Hoje. Como a Bíblia pode ajudar você em todas as áreas da sua vida hoje. E hoje vamos finalizar o capítulo 9 de Mateus. Estamos estudando cada palavra do Senhor Jesus, seus ensinamentos, o evangelho tão precioso de vida eterna. Para iniciar mais um vídeo, vou pedir ao missionário Guilherme para estar orando. Amém. Oremos. Senhor Deus, Senhor Pai, queremos, Jesus Cristo, neste momento te agradecer por essa oportunidade de meditar, Jesus Cristo, nas tuas escrituras. Obrigado, Pai, porque sabemos que o Senhor vive em nossos corações, que Amém. o Senhor reina. Obrigado, Jesus Cristo, porque temos a oportunidade de ouvir a tua voz neste momento, mesmo vivendo uma época onde notícias ruins nos rodeiam, podemos ouvir a voz do Senhor que acalma os nossos corações e nos edificam e nos traz vida, Pai. Amém. Obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém. Amém. Acompanhe conosco, Mateus capítulo 9, a partir do verso 27, a cura de 2 cegos e de um mudo. Saindo Jesus dali, 2 cegos o seguiram, clamando: Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Entrando ele em casa, os cegos se aproximaram e eles lhe perguntou: Vocês creem que eu sou capaz de fazer isso? Eles responderam: Sim, Senhor. E ele, tocando nos olhos deles, disse: Que lhes seja feito segundo a fé que vocês têm. E a visão deles foi restaurada. Então Jesus os advertiu severamente: Cuidem para que ninguém saiba disso. Eles, porém, saíram e espalharam a notícia por toda aquela região. Muito bem, meus irmãos. Que texto, né? Muito bonito, maravilhoso. Jesus Cristo continua no seu ministério intenso, realizando milagres, curando enfermos. E a gente vê aqui já pessoas indo até ele, pessoas realmente estava se espalhando por toda aquela região os feitos de Jesus, os milagres de Jesus. Jesus tinha acabado de ressuscitar uma menina, né, o qual ele nos deixou claro que tem poder sobre a vida, sobre a morte, e que tudo está no controle dele, todo poder, toda autoridade. E aqui, né, a gente vê 2 cegos, né, indo até Jesus, indo até ele para ser curado, reconhecendo, né, a sua necessidade, reconhecendo principalmente que aquele o qual eles estavam procurando tinha poder para curá-los e para trazer a sua visão. Jesus Cristo, meus irmãos, não rejeitando aqueles homens, mas impondo-lhe as mãos ali sobre os seus olhos, trazendo cura e deixando bem claro que aqueles homens tinham fé, eles tinham confiança que Jesus Cristo podia curar a vida deles, né? Quantas vezes nós oramos, né? Muitas vezes sem fé, muitas vezes sem ter a certeza que Jesus Cristo pode sim, né, nos dar, e também tendo a certeza que Ele nos dará o melhor, a sua vontade. Muitas vezes nos falta essa certeza, nos falta essa fé. Nós não devemos jamais orar sem crer, jamais se aproximar desse trono de graça que é Cristo Jesus, sem ter essa fé, essa certeza em nossos corações. O interessante é que Jesus Cristo, aqui no versículo 30, advertiu eles para eles não saírem, né? Para que ninguém saiba, né, daquilo que aconteceu ali. Mas é inevitável, né, depois de uma cura, depois de um milagre tão extraordinário, né, um sinal realmente da glória de Deus, não espalhar, né, por toda a região. Eu imagino a alegria daqueles homens saindo, dizendo para todo mundo aquilo que tinha acontecido com eles, assim como o endemoniado de Gadareno, assim como outros, os leprosos, todos aqueles que foram curados, que tiveram contatos com Jesus, eles saíram para espalhar os grandes feitos, aquilo que Jesus fez na vida dele. E eu e você não devemos ser diferente. Nós devemos ter a certeza que devemos espalhar o principal milagre que Deus fez na minha e na sua vida, que é a salvação. É a restauração das nossas vidas, nos tirando da escuridão e nos colocando na luz. Essa é com certeza o maior milagre que Cristo fez na minha e na sua vida. E devemos anunciar, espalhar, onde quer que a gente esteja, principalmente na nossa casa, nos nossos vizinhos, no nosso bairro, e aí, consequentemente,
no mundo inteiro. Amém, glória a Deus. E vamos continuar a leitura a partir do verso 33, 32. Enquanto eles se retiravam, foi levado a Jesus um homem endemoniado que não podia falar. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. A multidão ficou admirada e disse: Nunca se viu nada parecido em Israel. Mas os fariseus diziam: é pelo príncipe dos demônios que ele expulsa demônios. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Muito bem. E aqui a gente vê mais um episódio em que é relatado que Jesus continua avançando com o Evangelho. Tudo isso, vamos lembrar um pouquinho, né, que iniciou lá no deserto, depois de Jesus ser batizado, ele é conduzido pelo Espírito juntamente. Ele é o próprio Espírito, né? Então, de Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, eles são um. Então, juntamente com o Espírito Santo, no poder do Espírito Santo, ele vai até o deserto e vence o diabo. Ali ele inicia o avanço do Evangelho, e onde ele chega, sempre demônios aparecem, né? Para tentar impedir o avanço do Evangelho, mas eles não conseguem, diante da autoridade de Cristo, né, por ter vencido também o diabo, e eles se rendem, se prostram e eles fogem da presença do Senhor. O Senhor, com a palavra, expulsa todos os demônios. E hoje nós temos a liberdade, o livre acesso para levar o Evangelho, né? Que nenhum demônio vai impedir que o Evangelho mais avance, né? Mas mesmo assim, entendemos que diante de tantas coisas que Jesus fazia, a multidão admirada dizia: nunca se viu nada parecido em Israel, né? Ou nunca se ouviu falar, imagino, de todos os profetas que já passaram, o que Jesus fazia, tal intensidade que era. Mas mesmo assim, os fariseus, aquele povo, né, que a gente viu, que aquela classe que eles sempre perseguiam Jesus, né? Eles tinham suas tradições, eles queriam cumprir restritamente a lei de Moisés e queria que o povo também cumprisse toda a lei. Então a religiosidade era o que mais prevalecia naquela época e acabava escravizando muita gente. Então os fariseus eram os líderes religiosos, juntamente com os sacerdotes e também os escribas ou mestres da lei. E eles diziam, acusando Jesus, difamando Jesus, tentando caluniar, diziam: é pelo príncipe dos demônios que ele expulsa demônios. Sabe o que eu estou pensando, Guilherme, agora? Seguinte, que apesar de muita gente falar, né, principalmente os fariseus, falar mal de Jesus, os discípulos nunca deixaram Jesus por causa disso, né? Por quê? Porque eles foram fundamentados no próprio Cristo, nas palavras poderosas que é o Cristo, né, a rocha, que, como ele falou, a gente aprendeu lá em Mateus capítulo 7, que quem ouve as palavras dele e as pratica e segue, né, como os discípulos que ele chamou, um por um, foi se relacionando, né? E outro dia eu preguei sobre isso também, que não a gente imagina os discípulos sendo chamados no meio da multidão, né, os 12, chamando um por um, mas não, na verdade a gente vê estudando mais a fundo os evangelhos, que Jesus chamou um por um e foi se relacionando com eles. Só no evangelho de Mateus a gente vê ele se relacionando com Pedro e seus familiares, com Mateus também, o cobrador de imposto, com os seus familiares também. Então ele se relacionando intensamente com eles e ali fundamentando o evangelho poderoso para nos fazer dar a vida, como esses discípulos mais à frente, eles pelo poder do Espírito Santo e a autoridade que Cristo deu a eles, eles entregam suas vidas verdadeiramente por causa do Evangelho, para que o Evangelho possa cada vez mais se expandir, né? E eles morrem, né, pelo nome de Cristo, são perseguidos, mas eles não abandonam sua fé, justamente porque o Evangelho é poderoso. O laço que você cria com alguém, relacionamento, você sabe que é forte, é profundo, a amizade, né? Ela prevalece. Imagine quando você tem esse relacionamento com alguém com a intenção, né, de ensinar sobre Jesus, sobre suas palavras, sobre o Evangelho poderoso, quanto que isso tem o poder para transformar uma vida e os familiares, como a gente via aqui, e Guilherme citou também, né, o gadareno, que não tinha como, ele foi
naturalmente falar do que Jesus fez na vida dele. Isso é maravilhoso. A gente precisa confiar no poder do Evangelho e viver por ele, né? Muito bem. Mas continuando, verso 36. Vamos continuar aprendendo mais aqui na prática, né? Como Jesus nos ensina o verdadeiro Evangelho dele. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Muito bem. A gente vê Jesus direcionando o seu olhar agora para a multidão. A gente sabe que as multidões acompanhavam Jesus a todo momento, né? Eles não se cansavam de ver os milagres, não se cansavam ali de ver coisas extraordinárias, sinais maravilhosos, embora eles não entendessem quase nada das palavras de Jesus. Mas Jesus olha para aquele povo, né, com compaixão, tendo compaixão deles, tendo a certeza que eles estavam aflitos e desamparados, né, como ovelhas sem pastor. Irmãos, só quem já viu uma ovelha, né, sem pastor sabe o quão aflita ela fica, quão desesperado, quão perdida ela se encontra. Ela não consegue realmente viver ali a sua funcionalidade, ela não consegue realmente ser feliz. Aquela ovelha, ela realmente se encontra à mercê assim da vida, né? Sem ouvir a voz do seu pastor, a voz do seu mestre, aquele que dá razão de vida para aquela ovelha. Então Jesus olha para eles e teve compaixão das suas aflições e dos seus desamparos. Mas o interessante é no 37 que Jesus diz agora aos seus discípulos. Ou seja, embora Jesus olhasse para as multidões e vissem elas aflitas, Jesus olha para os seus discípulos e deixa bem claro para eles que a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Mas que seara é essa que Jesus está falando? Que trabalhadores é? Será que Jesus está falando novamente aqui de um campo em si, de muito fruto? Ou será que realmente Jesus está falando aqui de vidas? E quando Jesus fala aqui de seara, é justamente no nosso campo ali familiar, onde existe vidas, pessoas que a gente sabe que infelizmente ainda não encontraram a graça em Cristo. Eu acredito que seja isso que Jesus esteja aqui falando. E quando Jesus fala em trabalhadores, é justamente a questão de discípulos. Infelizmente, né, pouquíssimas pessoas queriam seguir Jesus, pouquíssimas pessoas naquela época queriam cumprir, praticar os ensinamentos de Jesus, levando essa boa nova para que pessoas que, embora encontravam-se, né, desesperadas, desamparadas, aflitas, tivessem a certeza que o seu bom pastor era Cristo Jesus. Irmãos, o bom pastor estava ali com eles. Era Cristo Jesus, aquele que reina hoje, aquele que continua sendo o nosso bom pastor. Mas infelizmente existe poucos discípulos, poucos seguidores que ainda falam para pessoas perdidas, pessoas que se encontram na escuridão, que existe esse bom pastor que deu a sua vida por elas, para resgatar elas, para trazer para perto, para criar um relacionamento com elas. Então, meus irmãos, eu e você que temos contato com esse pastor maravilhoso, que nos trouxe razão de viver, nos trouxe alegria, a gente deve anunciar. E a nossa seara, meus irmãos, começa na nossa casa, começa com os nossos amigos, aqueles mesmo do trabalho, da escola, aquele que nos cercam no dia a dia, essas pessoas que a gente olha e como Jesus a gente deve ter compaixão delas. Porque, irmãos, quão infelizes, quão triste é viver uma vida sem esse bom pastor. Então, eu e você que carregamos Cristo em nossos corações, em nossas vidas, nós devemos compartilhar que existe esse bom pastor que deu a vida pelas suas ovelhas. Amém. Deus abençoe. E no próximo vídeo iniciaremos o capítulo 10, né? Vamos continuar aí com esse objetivo de finalizar o Evangelho de Jesus segundo Mateus. Continue conosco, aprendendo mais e mais do Senhor Jesus. Até mais. Deus abençoe.